Inicialmente, vamos destacar aqui qual é a função do controle interno na administração pública. A função de controle interno, o nome é a Diretoria de Controle Interno, e é uma auditoria, sim. É uma função estabelecida por lei, lei geral, nacional, mas lei específica aqui do município, a Lei 1825, em que estabelece o controle dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e outros princípios a mais, que deve ser perseguido pela administração pública, pela gestão pública, e neste caso tem uma função específica dessa verificação. A função, então, de diretor de controle interno é aquela pessoa, entre aspas, denominado de chato dentro da administração, porque preza pela legalidade da administração pública, né? É o que se diz. É que toda fiscalização, ela tem uma conotação, né, chata, que tem que ter aquele papel de controle, de verificar, confirmar, conferir, perguntar. Então, é toda uma ação que, de certa forma, ela não é muito prazerosa para quem é atingido por ela. Mas é uma função necessária para todas as eficiências, tanto na gestão pública quanto particular. E o que deve ser percebido é que não é só uma função de controle das contas, da regularidade dos pagamentos, se estão ok. Ela vai bem além disso, né? Esse controle do movimento financeiro, ele já é bastante normatizado em função da implantação do controle interno pelo Tribunal de Contas, pela legislação estadual e nacional. Ele é todo normatizado no sentido de que relatórios, que documentos, que processos deve ser seguido. Então, ele tem uma função bastante burocrática, regulamentada, de conferência e informação. Mas ela tem uma outra função, que parece que aqui, apesar da minha formação em contabilidade também, mas me é mais simpática. É a função de conferir a eficiência dos trabalhos, do uso da máquina pública ou dos recursos públicos e das aplicações. Então, ela tem uma função também de verificação das eficiências. Se o dinheiro é aplicado com resultado, se as ações são feitas com resultado. Esse novo momento do governo do prefeito Valério, ele está tentando ampliar já as eficiências da administração, das secretarias, dos órgãos, todo que foi. E foi talvez por isso, certamente por isso, como ele me falou, me convida para a função para que a gente possa participar também nesse processo, junto a todas as ações do município, todos os serviços, não só na regularidade fiscal ou legal do movimento financeiro, que isso já vem sendo feito a contento, com bastante clareza, mas também poder participar e partilhar em ações para maior eficiência do serviço público. Como é que foi esse período de transição até então, diretora de Controladoria Geral do município, a Michele Peixe, para a sua nova função, diretor? Ela muda um pouco a visão, posto que a Michele é advogada, trabalha na área do direito, e como tal eles têm mais essa posição de controle da legalidade. Não é que vê uma coisa mais outra, mas é onde lhe afeta mais. Então eu pego o caminho já bem elaborado, bem normatizado, organizado, no sentido de todo o processo de legalidade, de normatização, de eficiência das ações, do processo. E no meu caso, pela minha história toda de gestão, de empreendedorismo e tal, eu mantenho esse processo e vou tentar ampliar, o que for possível, também as ações na busca de melhor eficiência, melhor ainda mais o resultado da administração. Estamos conversando com o novo diretor de controle interno da Prefeitura em Tijucas, Nelson Zunino Duarte. É inevitável falar aqui sobre o trabalho do senhor à frente da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Qual a análise que o senhor faz desse trabalho que foi desenvolvido aqui no município? Acho que ficou no cargo aproximadamente 1 ano. 10 meses. 10 meses, isso. Quase 1 ano, né? Sem dúvida é um trabalho que me atrai, e eu já falei aqui outras vezes que
se fizermos um paralelo com esse novo trabalho, este é mais trabalhoso, diretor do controle interno. Ele tem mais burocracia, mais processo, mais trabalhoso, mais gasto de energia, né, no sentido específico do trabalho. O outro, ele é bem mais difícil. É um trabalho em que tu leva seguramente quase esse tempo todo, pelo menos eu gastei os 6 primeiros meses, principalmente por causa do período que era, para tentar encontrar algum caminho a andar, e depois tu vai trabalhando na busca desses caminhos, dos processos, dos relacionamentos, das oportunidades, e pode ser até um trabalho inglório, porque tu não tem a certeza do resultado. Enquanto que aqui a certeza é cumprir os prazos, manter os regulamentos, acompanhar a orientação do Tribunal de Contas, lá tu vai à busca de oportunidades, de eficiências, que nem sempre se efetivam e comprovam. Mas foi um trabalho bastante gratificante. Eu estava agora em torno de 20 projetos em implantação. Eu já passei isso, já tinha passado anteriormente ao novo secretário, e vou agora terminando o relatório para ele passar em que anda cada ação. E uma das questões que me fez ficar foi exatamente essa, para a gente continuar próximo da administração e poder partilhar e ajudar também nesse trabalho que é, sem dúvida, um trabalho difícil de ser interrompido. E cada um que começa com outro jeito e principalmente com outras referências e outros contatos. E aí ele é difícil de dar continuidade de uma pessoa para outra. Ele é muito personalizado, no caso dos comércios. Diferentemente do controle interno, que ele tem uma normativa a seguir, tem um procedimento a seguir. Tu imprime uma ou outra avaliação, como eu coloquei, mas ele tem uma norma para trabalhar. Tu sabes o que tem que fazer diariamente. Lá não. Lá tu tens que buscar, pensar e construir isso. Então é muito personalizado. É um trabalho difícil de ser recomeçado e interrompido. Por isso eu me obriguei, bem porque não é um trabalho que me atrai a controladoria, mas eu me obriguei a estar próximo para a gente poder dar um pouco de continuidade disso também. Foi uma exigência do prefeito, inclusive, que ele queria que a gente pudesse imprimir essa outra visão aqui no controle e pudesse estar próximo junto com ele também. Diretor, e mediante ao cronograma apontado dos próximos projetos da Prefeitura, já teve como traçar um plano de trabalho para os próximos meses? Te referes aos projetos futuros que a Prefeitura apresenta? Aí esse tem que ter uma nova visão, uma nova gestão, né? Porque no que tange a Secretaria de Indústria e Comércio, ela agora tem um outro titular e ele que imprime e ele que vai dar, porque senão a gente estaria interferindo. Então, ele me pediu, e eu já tinha passado antes, num outro contato que nós tivemos, e estou passando o que a gente fez. O que ele vai fazer, como vai seguir. Naturalmente, isso segue a ideia de cada um, e cada um tem uma visão de como as coisas acontecem, né? Mas a minha pergunta era referente ao planejamento da própria administração municipal. Isso exige um consenso junto à Controladoria Geral, né, para o planejamento, para que essas ações aconteçam, não é isso? O que acontece é isso. Como nós estamos chegando numa função que ela tem historicamente um desempenho burocrático de controle das informações, controle das legalidades, no ponto de vista de estar previsto em lei, ser o que se refere à lei, à publicidade, à impessoalidade. Esse processo, ela é um caminhando já, está caminhando assim. E aquele algo mais que a gente pretende implementar também precisa um momento de reconhecer todo o ambiente e verificar. Porque a função do controle interno, ele vai além da administração direta. Ela vai na administração indireta, vai em todas as concessões, benefícios, incentivos, concessionários, subvencionados, ela tem que atuar. Então, tudo aqui a gestão pública, o interesse público aparece, ela tem como atuar. Então, eu seria uma leviandade da minha parte dizer assim, eu tenho um plano
atual colocado, porque tem que primeiro cumprir as normas, porque nós dependemos, o município, as verbas e tudo, ela depende de uma regularidade do controle interno junto ao Tribunal de Contas. E ali tem que estar todo em dia, todas as informações. Então, é um processo que não dá para parar para pensar, tem que cumprir. Então, nesse momento, a Michele já passou, já tem, o trabalho dela estava bem em dia, bem atualizado, bem amplo, e a gente já dá continuidade, porque aqui não pode interromper sob pena de o município ficar sem retorno, sem receber e tal. E o outro aí depende de plano, já é uma ação conjunta, o controle, o prefeito, e as estratégias, e aí nos órgãos onde se tem uma ação mais imediata, mais necessária. É muito amplo o trabalho com um funcionário apenas, né? Então, é claro que o tamanho da lei é muito, é para uma equipe grande. Então, a gente vai ter que priorizar as ações, aí junto com o prefeito, e ver onde a gente pode ajudar a ter mais contribuições. Em relação ao cargo de direção do controle interno, qual a maior dificuldade que o senhor acredita que vai ter pela frente em relação a essa função? Eu acho que a maior dificuldade é possivelmente a forma de gestão e de busca de resultado, porque a gestão pública ela tem prioridades diferentes e tem motivações diferentes, né? Enquanto na gestão particular tu tens que atender o cliente sob todas as formas e dar rentabilidade para o teu investimento. Na gestão pública não é superado que se procura, não é lucro que se procura. É a maior eficiência do recurso aplicado. Mas o cliente dela é uma força política que a envolve muitos outros trabalhos. Então, às vezes o que tu pensa que é o certo não é o que o eleitor ou que a população entende como certo. Haja vista, nós vemos os economistas, todos os pessoal que se entrevista sobre a ação do Joaquim Levy, e todo mundo aponta como no caminho certo. Está vendo hoje de manhã? Ainda é isso. E, por outro lado, os políticos e a população e alguns outros comentários menos técnicos ficam criticando por causa da recessão, da retirada de recursos e tal. Então, as duas eficiências elas não estão muito afinadas, mas a que prevalece é a população, é o público. Então, essa visão, esse trabalho de eficiência técnica e a eficiência política e pública, ela tem algum descompasso. Então, esse é, para mim, a maior dificuldade. Colocar para o gestor público a questão técnica, às vezes em algum detrimento da questão política ou da percepção pública. Nós não estamos aqui falando só política no sentido de voto, mas a pública, a percepção pública. As pessoas, elas têm, claro, uma percepção mais imediata daquilo que lhe atinge, daquele impacto direto. E às vezes o impacto direto é um pouco contrário às suas aspirações e o resultado é mais longo. E esse resultado mais longo dificilmente cabe numa visão mais popular, mais de massa, né? Então, as pessoas estão menos dispostas a essa ação. Então, o impacto imediato e a visão mais longa, para mim, deve ser a parte mais difícil de implementação do trabalho. Ok, nós queremos agradecer a participação do novo diretor de controle interno em Tijucas, Nelson Zunino Duarte. Obrigado, Juliano, obrigado, amigo da Rádio Vale. Eu estou sempre à disposição e agora mais, que é a obrigação da publicidade da função, e a gente está aqui para isso, para dar encontro à população de Tijucas, às ações do município e aquilo que a gente possa esclarecer.